Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com todos vocês. Hoje eu vim trazer o Evangelho de hoje, que está na carta de São Marcos, no capítulo 10, do versículo de 1 ao 12, onde vem falar do casamento. O casamento é algo indissolúvel. O casamento, quando você casa, perante a lei, perante Deus, é algo que só a morte separa. E hoje nós temos visto tanto casamentos acabando com 1 ou 2 anos, 3 anos de casados, por coisas bobas, por coisas à toa. Hoje tem gente que casa já pensando, se não der certo, eu divorcio, caso com outra mulher e caso com outro homem. Hoje é esse evangelho que vem nos trazer hoje. Ele vem falar assim para nós. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei, mas no princípio da criação Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são os dois, mas uma só carne. Não separa, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes, quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós vamos entrar num assunto que eu chamo de um assunto muito delicado, que é sobre o casamento. Hoje tem muita gente casando e falando, se não der certo eu separo. Não, antes de casar todo mundo tem que ter essa conduta de conhecer o seu parceiro. A primeira coisa que vocês que estão vendo esse vídeo, que pensam em casar, ainda mais se for jovem, a primeira coisa é guardar a castidade. É obrigação de todo mundo guardar a castidade antes do casamento. Por que muito casamento hoje não dão certo? Porque não viveram essa castidade. Primeiro, porque não viveram essa castidade. Fizeram as vontades da carne e casou por vontade da carne. Por vontade de vaidade. Achou ela bonita, achou ele bonito, mas não conheceu o seu interior, não sabe se é a vontade de Deus. É o que faz com muito casamento acabar hoje. E Jesus fala aqui que vieram os doutores da lei, né, que conheciam a palavra, falaram se podiam, para pôr Jesus à prova, o que ele achava se desse carta de divórcio. E Jesus, com toda a sua sabedoria, falou que Deus uniu, o homem não separa. Deus fez o homem e a mulher uma só carne. Então, a partir da hora que você desposa da sua esposa, você se casa com ela, né? Você tem um momento feliz com ela, e depois você divorcia, é a mesma coisa que você está tirando um membro do seu corpo. Imagina você sem um braço, sem uma perna, né? A palavra fala que o homem é a cabeça, né? E eu falo que a mulher é o pescoço. Você já viu cabeça andando sem? Você já viu pescoço andando sem a cabeça? Não tem como. Então, hoje é essa palavra que Deus vem trazer para vocês. Se você é uma pessoa que divorciou do seu marido, você divorciou da sua esposa, volte para ela, sabe? Volte para ele. Não fica aí divorciando por coisas bobas, não, por coisas à toa, não. A Igreja Católica, ela tem anuidade de casamento, né? Mas para isso acontecer é um processo demorado, é um processo averiguado, sabe? Não é por coisa boba, não é por coisa à toa que você se divorcia. Tem que ser uma coisa muito grave. Então, se você casou por vontade própria, não deu certo, por que você vai se separar? Começa a orar, começa a rezar sobre isso, sabe? Se você já é casado e você está na igreja e seu marido não está, ora para ele voltar. E hoje eu quero deixar 3 regrinhas básicas aqui, ó. A primeira regrinha, os dois têm que ter o mesmo propósito.
Muito casamento não dá certo porque a menina está na igreja, o rapaz não. Aí vocês se casam e não dão certo, sabe? Porque você vai se casar, você vai se conviver com pessoas diferentes, do sexo diferente com você, sabe? Com distinção diferente. Então, se vocês dois não tiverem o mesmo propósito, vai terminar mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que observar é se a pessoa tem o mesmo propósito com você. Se você ainda não casou, ela quer Deus também? Você quer Deus? Sabe? Eu não vou nem falar pessoas que casaram que não tem Deus na vida deles. Eu não entro nem em assunto, porque é muito difícil um casamento ir para frente sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então, tem que ter o mesmo propósito os dois, caminhar junto, ir para a igreja junto, orar junto, para que dê certo esse casamento. A segunda é respeitar as diferenças. Não é um querer ser mais que o outro, mas sim cada um saber o seu lugar. O homem tem o seu lugar, a mulher tem o seu lugar, e os dois se respeitando. São pessoas diferentes, com temperamento diferente, então um tem que abrir mão de alguma coisa para o outro ser feliz, a mesma coisa do outro. Então tem que ter essa junção, essa respeitar a diferença, e o outro é diálogo entre o casal. Tem muito casal que tem 10 anos de casado, mas não conversam mais, não tem o mesmo diálogo, não brincam, sabe? Não tem aquela conversa frente a frente, como foi seu dia, como você está, não tem aquela ligação na hora do almoço. Isso tudo faz acabar um casamento. Então, se você já está casado, ore pelo seu casamento, ore pelo seu esposo, pela sua esposa, sigam o mesmo propósito. Sigam o mesmo propósito, não façam as vontades do mundo, não. Porque para o mundo é normal o divórcio, mas para nós que somos cristãos não é normal. É família se acabando por pouca coisa, é marido deixando as esposas por qualquer uma na rua que vê, as esposas largando o marido por qualquer outro também, achando que casamento é brincadeira, não. Então, ore pelo seu casamento, plante a semente cada dia do seu casamento. Se você ainda não casou, observe bem antes de casar, porque casamento não é brincadeira. Casamento não é você casar hoje e terminar amanhã, não. Casamento é para a vida inteira, igual Deus fala. Deus uniu o homem e a mulher, um só corpo, uma só carne, um só espírito. Então, respeite o seu casamento. Se você não casou, ore pelo seu casamento. Conheça bem a pessoa que você vai casar. E não se deixe levar pelo mundo, não, porque falar que o divórcio é certo, que você tem que ser feliz. Não, você escolheu casar, ser feliz, então você tem que ser feliz com o seu casamento. Amém? A graça e paz esteja com todos vocês, e que o amor de Maria esteja com cada um de vocês, no seu casamento, no seu relacionamento. Que Deus abençoe todos vocês.